Olha aí quem está declarando voto no Bolsonaro, o governador Zema. Estávamos falando dele aqui, falamos diversas vezes dele aqui durante o programa hoje. Ele acaba de declarar apoio ao Bolsonaro, numa entrevista à CNN. Eu, como mineiro, sei qual foi o desastre do PT e tenho obrigação de combater um governo que já causou danos enormes, não só ao Estado, como às cidades grandes, como Uberlândia. Eu que venho do setor privado, sei mais do que ninguém o desastre que o PT provocou em 2015, 2016, com mais de 10 milhões de desempregados. Meu grande objetivo é combater o PT. Não que eu concorde totalmente com as pautas do governo federal, mas estou ao lado do presidente Bolsonaro para evitar que o desastre do passado se repita. Tem o vídeo dele, Daniel? Então solta o vídeo. E eu que venho do setor privado, sei mais do que ninguém o desastre que o PT provocou em 2015 e 2016 no Brasil, mais de 10 milhões de desempregados. Então, o meu grande objetivo é combater o PT. Não que eu concorde totalmente com as pautas do governo federal, mas eu estarei, muito provavelmente, devemos estar acertando isso em mais 2 dias, ao lado do presidente Bolsonaro, evitando que o desastre do passado se repita. O brasileiro que tem a memória boa sabe que o governo Dilma foi uma tragédia, a maior recessão da história e a maior inflação idem. Tem mais breaking news. Coloca aí a matéria que o Wilson acabou de subir, que trata também de apoio agora ao Lula, por parte, talvez, de Ciro Gomes, por parte do PDT. Hoje houve uma reunião mais cedo com o Lupe e a Gleisi Hoffmann e eles avançaram na costura de uma aliança no segundo turno. Segundo a apuração de Wilson Lima, o Lupe explicou à cúpula petista que o Ciro ainda tem mágoas em relação à forma como o PT o tratou no primeiro turno, principalmente na reta final, em virtude do chamado voto útil. Foi massacrado, muito mais massacrado até do que Marina Silva no passado, por exemplo. Enfim, ou seja, uma possível aliança deveria incluir um pedido claro de desculpas por parte do PT e por parte do Lula. Além disso, ele disse também que outra condição é que o PT e o Lula endossem propostas do Ciro como a relacionada à renegociação de dívidas de pessoas de baixa renda. Isso está praticamente já endossado, porque o PT roubou essa ideia do Ciro e colocou dentro do plano de governo. O fato é que amanhã vai ter uma reunião da cúpula dos dois partidos, inclusive primeiro da executiva do PDT e depois da cúpula dos dois partidos. Eu acho difícil, acho contraditório que o Ciro, já de cara, assuma essa posição. Ele que foi realmente, ele deve boa parte aí da perda de votos que ele tem ao Lula e ao PT, que ele teve no primeiro turno ao Lula e ao PT. Ele foi dizimado pela máquina de difamação petista. Então, o Carlos Lupe é muito mais pragmático do ponto de vista das negociações políticas. Afinal de contas, o PDT já esteve embarcado no governo do PT em gestões anteriores, nas gestões petistas, na gestão do Lula e Dilma também. Então, o próprio Ciro Gomes já ocupou o Ministério da Integração, o PDT já teve o Ministério do Trabalho, então eles têm muito interesse numa aliança, sim. Né? Vão dizer que é uma aliança programática, igual a Marina. Não, temos que fazer uma aliança para combater o autoritarismo, etc, etc, etc. Podem esperar um discurso bonito, mas a política, ela não é só feita de discurso. A política real, ela é feita a portas fechadas. Se nós tivéssemos a transmissão online das conversas de Lupe com Gleisi, do Valdemar, né, com Bolsonaro, de Ciro Nogueira com Arthur Lira, aí eu quero ver. Aí eu queria ver se o resultado da eleição seria esse aí. Aí eu queria ver, né, se o eleitor ia ficar batendo bumbo para político. Eu queria tanto ver isso.